você que gosta de ler, e uma leitura mais profunda, para que você leia o livro de João esse mês. O Evangelho de João. Evangelho de João, mas leia com um papel na mão e uma caneta, e comece a enxergar como foram os passos de Jesus. Se você tiver ou encontrar na internet um mapa de Israel, desenhe ali os lugares onde Jesus nasceu, o que ele fez durante a vida. Vai fazendo uma leitura do Evangelho de João, anotando onde ele esteve e o que ele foi. Essa é uma leitura que eu tenho feito este mês. Tem algumas igrejas pelo Brasil que estão fazendo também, e que tem trazido uma riqueza de informações muito grande. E fala muito sobre relacionamento, que é o tema dos nossos 3 últimos meses. Nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. Por quê? Porque relacionamentos, principalmente aqueles que são sólidos, concretos e estruturados, são relacionamentos onde as pessoas se conhecem. É muito complexo você estabelecer um relacionamento com pessoas que nós não conhecemos. Ou quem sabe achamos que conhecemos e com o tempo descobrimos que não conhecemos. E vamos conhecendo enquanto estamos nos relacionando. Esse é um grande desafio nas nossas vidas, em todas as áreas, na vida matrimonial, na vida profissional, na vida até religiosa. Porque muitas vezes nós dizemos que nós conhecemos um Deus com o qual nós nos relacionamos, mas a grande questão é que é embasado em que esse conhecimento que imaginamos ter? Você realmente conhece o que Jesus veio fazer na terra? Não assim, esse conhecimento eclesiástico que nós temos, daquilo que Jesus fez, que nos salvou, mas se você tivesse que descrever Jesus e falar, Jesus fazia isso, eu conheço Jesus. Jesus pensava dessa maneira porque eu conheço Jesus. Jesus, ele andava, ele pensava dessa maneira porque eu conheço o Jesus que eu caminho. Eu me lembro que uma vez nós fizemos, eu e a Isabela, um encontro de casais de uma comunidade num hotel, e um dos questionários é, você conhece a sua esposa? E aí para medir o nível de relacionamento que existia entre o casal. E aí nós percebíamos, dentre todos os temas que ali eram relacionados, o quanto nós conhecíamos um do outro. E é isso que a leitura de João, mais detalhada, ela nos traz. Sabe por quê? O que diz João, capítulo de número 14, versículo de número 6? Eu acabei fechando aqui, deixa eu abrir aqui. João 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus, então Jesus estava dizendo para um dos seus apóstolos, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já, desde agora, o conheceis e o tendes visto. Aí um dos discípulos, chamado Filipe, perguntou, Senhor, então faz o seguinte, mostra ao Pai para nós, que já é o suficiente. E Jesus falou assim, eu estou há tanto tempo convosco, e você ainda não me conhece, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. O que Jesus está respondendo para esse Filipe é, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos apenas um. E olha que legal, se nós olharmos para Jesus, nós vamos descobrir exatamente quem é Deus. Esse foi o grande motivo de Jesus ter vindo pela terra, ou um dos grandes motivos de Jesus ter vindo à terra. Porque no contexto bíblico, como a Bíblia foi escrita, existiam muitos deuses. Praticamente não existia ateus no Velho Testamento. Esse negócio de pessoas que são ateus, que não acreditam no Deus, não existia. Isso é coisa do nosso mundo moderno.
de nós estarmos trabalhando tão mal a pessoa de Deus, que as pessoas querem rejeitar os deuses e são ateus. Mas na Bíblia, no contexto bíblico, não existia o ateísmo. Por quê? Porque todo mundo era devoto de um Deus. Não o Deus de Israel, mas podia ser o Deus da árvore, o Deus do sol, o Deus da terra, o Deus da mandioca, o Deus do vento. Todo mundo tinha um Deus. Até Israel tinha um Deus. E o desafio de Jesus, quando veio para a terra, foi mostrar que o Deus de Israel, o Yahvé, esse era Deus. Então ele veio mostrar na terra quem era Deus. Quando nós começamos a entender e olhar a vida de Jesus narrada em João, nós começamos a perceber quem era Jesus, e assim conhecemos quem é Deus. Porque quando nós conhecemos quem é Jesus, nós sabemos o que é importante para Jesus, nós sabemos o que Jesus valoriza, nós sabemos por que Jesus veio, nós sabemos o porquê da vida de Jesus. Se nós não nos relacionamos, não compreendemos Jesus, nós descobrimos que a nossa relação com a religião que nós vivemos hoje, ela está sendo feita em cima de algo que é como uma nuvem. É efêmero. Se nós não conhecemos a pessoa de Jesus, nós nos relacionamos com um Deus que não é Deus. E essa caminhada de João, ela é fantástica. Eu já falei aqui na quarta-feira, e eu queria falar de novo, porque é muito claro para nós, quando nós lemos o Evangelho de João, o que Jesus veio fazer. Quando Jesus nasceu, ele nasceu em que cidade? Em Belém. Jesus nasceu numa cidade chamada Belém, que ficava numa região chamada Judéia, que era no sul de Israel. Então Jesus nasceu em Belém, no sul de Israel. Quando Jesus nasceu, logo depois do nascimento de Jesus, existia um rei na época, que era o rei Herodes. Herodes ficou sabendo que Jesus tinha nascido. E ele falou, não vai nascer outro rei em Israel. Eu sou o rei, então eu vou matar todas as crianças. Então Herodes começou a matar as crianças. E um anjo avisou José, o pai de Jesus, que Herodes estava matando as crianças. E falou, tira Jesus daqui e manda ele lá para o Egito, foge. José e Maria fugiram para o Egito com Jesus recém-nascido. E aí eles ficaram 2 anos e meio, mais ou menos, ali no Egito. Depois desse tempo, o anjo volta, fala com José e Maria e fala assim, pode voltar. E eles voltam para Israel. Quando eles chegam em Israel, o anjo fala para José, José, não vai para Belém não, lá na Judéia, lá no sul. Você vai morar lá no norte, lá em Nazaré. Jesus não foi criado em Belém. Jesus foi criado em Nazaré, que era no norte, na Galileia. E Jesus ficou dos seus 3 anos até os seus 30 anos vivendo em Nazaré, porque Jesus era conhecido como o Nazareno, Jesus o Nazareno. Quando Jesus completou 30 anos, o que aconteceu com ele? Ele foi ser batizado. Batizado onde Jesus foi batizado? No Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio que ligava a região norte da Galileia com a região sul. Aqui ficava o Rio Jordão. Então Jesus saiu de onde ele estava, de Nazaré, e foi até o Rio Jordão, onde ele foi batizado por João Batista. Depois dele ser batizado, ele foi para o deserto. A Bíblia fala que imediatamente depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Venceu o diabo. Depois que ele venceu essa batalha, ele voltou para o norte. Ele não voltou para Nazaré, onde ele vivia. Ele foi para uma cidade chamada Caná da Galileia, onde Jesus começou o seu ministério. O primeiro ministério de Jesus, ou o primeiro sinal, ou o primeiro milagre que Jesus fez, qual foi? Transformar água em vinho. Aonde? Nas bodas de Caná. Então o primeiro sinal, quando Jesus começou o ministério, quando ele estava aqui no norte, foi transformar água em vinho num casamento. Jesus começou o ministério dele, depois que ele transformou água em vinho, o que aconteceu? Veio a festa da Páscoa. Jesus saiu aqui do norte, desceu através do caminho que existia no Rio Jordão, chegou aqui no sul, em Jerusalém, onde todos os anos os judeus iam para celebrar a Páscoa.
E Jesus, quando ele começa o ministério dele em Jerusalém, depois de ter feito o primeiro milagre dele em Caná, ele chega em Jerusalém e ele começa a fazer uma bagunça na cidade. A Bíblia descreve que Jesus, chegando em Jerusalém, na época da Páscoa, o que ele fez? Ele foi lá no templo de Jerusalém, onde as pessoas estavam comercializando animais, e começou a derrubar aquele monte de barraca. Por que as pessoas comercializavam animais na frente do templo? Porque na Páscoa, todos os judeus iam para Jerusalém e cada um ia fazer a sua oferta. A oferta era um animal. Então, como tinha gente que morava muito longe, ao invés de levar uma vaca, um boi, um cavalo por toda essa estrada, eles iam com o dinheiro no bolso e chegando lá em Jerusalém, eles compravam seus animais para fazer o sacrifício. O sacrifício do animal era o perdão do pecado. E quando Jesus chega em Jerusalém, na frente do templo, ele vê aquele monte de gente vendendo galinha, pombinha, vê aquele comércio na frente do templo, e Jesus simplesmente faz aquela bagunça. E ele começa a derrubar as mesas, e ele fala: não, na casa do meu pai não é lugar de comércio. A casa do meu pai não é lugar dessa bagunça que vocês estão fazendo. E Jesus começa a fazer uma arruaça em Jerusalém. Os fariseus, os sacerdotes, chegam e falam assim: mas peraí, quem é você para derrubar essas coisas aqui na frente do templo? Eu sou o Filho de Deus. Peraí, você é o Filho de Deus? Olha que blasfêmia você está falando. E Jesus começa a arrumar contenda com os fariseus, começa a arrumar contenda com os sacerdotes, dizendo que ele era o Filho de Deus e que se ele quisesse, ele derrubaria aquele templo e reconstruiria em 3 dias. Jesus começou o ministério dele, fez o milagre, desceu para Jerusalém e fez aquela bagunça em Jerusalém. Começou a agitar o mundo onde ele vivia. E a Bíblia fala que Jesus, quando começou o ministério em Jerusalém, ele fazia diversos milagres e curas. Ele estava ali no meio de todos os judeus, estava falando com os fariseus, criticando as atitudes, criticando o modo de viver, estava fazendo milagres, estava fazendo maravilhas. Jesus agitou Jerusalém, acabou a festa, vou voltar para minha casa. Chegou o momento em que Jesus ia voltar de Jerusalém até onde ele vivia, em Caná da Galileia. Existia um caminho que todos pegavam para ir de Jerusalém até Caná, que era o caminho pelo rio Jordão. Por quê? Porque tinha água, porque tinha sombra, porque tinha comida. Todos voltaram e falaram: vamos lá, Jesus, vamos voltar. Jesus fala assim: eu não vou voltar pelo caminho do rio Jordão, eu vou voltar pelo deserto. E os discípulos dele falam assim: mas espera aí, Jesus, você vai querer pegar um caminho diferente daquele que nós estamos caminhando? E lá em João, capítulo de número 4, no verso de número 3, diz que Jesus precisava ir pelo deserto. Por quê? Porque no meio do deserto tinha uma cidade que queria passar. Essa região no meio do deserto era a região da Samaria, onde viviam os samaritanos. E é por isso que em João, capítulo de número 4, nós vemos o encontro de Jesus com quem? Com a mulher samaritana. Em que momento? Que ele está saindo de Jerusalém e voltando de Caná da Galileia. E Jesus passa por Samaria, na região dos samaritanos, onde viviam aquelas pessoas que os judeus não gostavam. Os judeus não podiam se relacionar com os samaritanos. Os samaritanos eram considerados um povo impuro para Israel. Eram os judeus que tinham casados com mulheres ou homens de outras nações, então tinham corrompido a descendência dos judeus. Os samaritanos eram considerados um povo impuro. Jesus falou: eu vou passar no meio do povo impuro. Jesus passa no meio daquele povo, encontra a mulher samaritana, nós conhecemos a história, ele conversa com ela na beira ali do poço, ele leva a salvação para aquela mulher, ele leva a salvação para os samaritanos, e aí ele volta para Caná da Galileia. João, capítulo de número 4, verso 43. Quando Jesus chega lá em Caná, ele encontra um oficial do rei. E o oficial do rei chega até para ele e fala o quê? Jesus, o meu filho, que mora aqui do lado de Caná, de uma cidade chamada Cafarnaum, ele está doente e ele está morrendo. Você pode orar por ele, para ele viver? E Jesus ora por esse homem, e o filho dele, ele é curado. Depois que Jesus cura o filho do oficial do rei, que a Bíblia fala que é o segundo milagre que Jesus fez em Caná, o que ele faz? Ele volta para Jerusalém, porque tem uma outra festa. Os judeus celebravam 3 festas anualmente. É a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa do Tabernáculo.
Jesus já tinha ido para a festa da Páscoa, então ele volta para a festa de Pentecostes. Quando ele chega na festa de Pentecostes, a bagunça que Jesus faz é geral. Porque Jesus, ao chegar em Jerusalém de novo, ele cura um homem paralítico que estava sentado do lado de um poço, o tanque de Betesda. Só que Jesus cura esse homem no sábado, quando a lei judaica não permitia ninguém fazer nada no sábado. E quando Jesus chega para a festa de Pentecostes, e aquele homem que era aleijado, aquele homem que tinha um problema há muitos anos, chega com ele, Jesus faz uma bagunça em Jerusalém. E quando eu leio todos esses passos da vida de Jesus, e quando eu tento olhar para Jesus, para ver a face de Deus com o qual eu quero me relacionar, eu começo a ver nessa história alguns pontos onde o nosso entendimento, a nossa visão de Deus, a nossa consideração, aquilo que nós entendemos que Deus é diferente daquilo que Jesus está revelando na face de Deus. As compreensões e as expectativas que os judeus tinham em relação a Deus, elas são totalmente diferentes daquilo que Jesus veio mostrar. E Jesus veio mostrar um Deus que é diferente do que eles esperavam, mostrando uma nova forma de se relacionar para com Deus. E nessa noite eu quero destacar em toda essa história comprida que eu contei para vocês, 4 pontos que nós, nos dias de hoje, nós consideramos, nós vivenciamos, ou nós esperamos, ou nós achamos que Jesus se move de uma maneira diferente da real face de Jesus. Porque olhando para essa real face de Jesus, eu vou descobrir quem realmente é essa pessoa que eu estou caminhando durante a minha caminhada cristã nos dias que eu estou vivendo. A primeira parte está lá em João, capítulo de número 4, nós vamos ler o verso de número 27. João 4, 27. Vamos ler. João 4, 27. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou por que falas com ela? Versículo 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Que passagem é essa? A passagem que Jesus está saindo de Jerusalém e voltando para Caná, na Galiléia. Ele não quer ir pelo Rio Jordão, que é o caminho mais fácil. Ele não quer pegar o caminho mais fácil. Ele quer pegar o caminho que passa pelo meio do deserto, onde ele vai encontrar os samaritanos. Os samaritanos eram o lixo da sociedade. Eram a escória da sociedade. Era a parte mais suja que os judeus consideravam. Era o tipo de gente que as pessoas passavam ao lado e desprezavam. Era o tipo de gente que os judeus julgavam por aquilo que eles faziam. E Jesus fala: eu não vou passar pelo lado dessas pessoas. Eu quero passar no meio dessas pessoas. E não era só qualquer tipo de pessoa. Jesus queria ir nesse pior tipo de pessoas considerado na época, mas conversar com uma mulher. E uma mulher que já tivera 5 maridos. O que Jesus está dizendo é assim: eu estou indo aonde vocês estão desprezando. Vocês querem o caminho mais fácil, mas eu quero o caminho que quem sabe é mais difícil, de enfrentar aquelas pessoas que são desprezadas. Jesus, ele não julgou o povo samaritano da mesma maneira que os hebreus julgavam. Não. Jesus, ele não julga. Hoje, no mundo de hoje, nos dias de hoje, nós somos pessoas que nós julgamos uns aos outros. Ah, porque aquele ali está colhendo, bem feito. Ah, o passado dele, você sabe o que ele fez? Ele merece. Não, você merece porque isso, porque aquilo. Nós, nos dias de hoje, muitas vezes somos moralistas. Pessoas que achamos que por sermos cristãos,
por termos valores, podemos julgar os outros. E Jesus, sendo o único que podia julgar alguém, quando Ele veio para essa terra, Ele falou: eu vou passar no meio desses que vocês têm julgado, e eu vou dizer a esses que têm sido julgados, que eu os amo, e que eu não vim ao mundo para julgar, eu vim ao mundo para salvar. Antigamente, quando eu ia na casa da minha avó, ela morava num prédio que, uns 5 quadras, tinha um clube, e eu gostava de ficar vendo os homens jogarem futebol. Eu punha um binóculo para enxergar direito, e o binóculo ele tinha um ajuste, onde o ajuste deixava mais embaçado ou mais visível. E às vezes nós estamos precisando de um binóculo, para que nós possamos olhar Jesus na real face que Ele tem. Porque nós somos pessoas que julgamos, e achamos que temos alguma condição de julgar alguém. Quando Jesus fala: o meu caminho não é o caminho de julgar ninguém, o meu caminho é o caminho de amar a todos, independente daquilo que os outros estão fazendo. Isso não exime daqueles que estão errando colherem aquilo que eles estão plantando. Mas o nosso papel como cristão nos dias de hoje é ajustar o nosso binóculo e parar de julgar o nosso próximo, de passar realmente no meio dos samaritanos e tentar ajudar, como pessoas que enxergam a Jesus, a ser pessoas melhores. Foi isso que Jesus fez no meio dos samaritanos. Ele falou: eu não vou pelo caminho fácil do Jordão, que é julgar todo mundo, me achando melhor do que alguém. Não, eu vou passar pelo caminho difícil, que é enfrentar as pessoas difíceis e dizer: existe uma esperança para você, existe uma esperança para mim. Eu não te julgo por aquilo que você faz, você deve corrigir os seus caminhos, mas eu te amo da mesma maneira que Jesus me amou. Quando nós estamos nos relacionando com Deus com esses óculos, nós estamos mais perto da face de Jesus. O segundo ponto das nossas vidas que nós temos que ajustar está em João, capítulo de número 4, versos 45 a 47. João 4, 45 a 47. Chegando, pois, Jesus a Galiléia, os galileus o receberam, Chegando Jesus a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde transformou água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Jesus, quando ele saiu de Jerusalém, quando ele foi lá na Páscoa e voltou para a Galiléia, os moradores da Galiléia tinham ido também para Jerusalém, tinham visto tudo aquilo que ele tinha feito. Estavam considerando Jesus um grande rei. Para aqueles homens judeus, Jesus realmente era o Messias. Tinha chegado o Messias prometido. Aqueles que tirariam os judeus de toda uma vida de escravidão, aquele homem que ia tirar Israel do seu sofrimento de escravidão contra Roma, havia chegado. O grande herói dos judeus havia chegado. E ele, quando ele chegou em Caná, ele foi recebido com festa. Está aí aquele homem que a gente esperava, aquele homem que vai nos libertar dos romanos. E quando Jesus chega em Caná da Galiléia, a pessoa que a Bíblia fala que ele encontra é um oficial do rei. O oficial do rei, ele era um romano que estava dentro das cidades e ele era responsável por todo o sofrimento de Israel, porque ele retirava dos israelitas e mandava aos romanos. Ele era a pessoa, quem sabe, mais odiada pelos judeus em Caná. Então chega ali aquele homem que era o Messias, que todos esperavam que ele seja um libertador, esperavam que ele fosse aquele igual Moisés que tirou da escravidão. Quando ele chega e está de frente com o oficial romano, que é a figura da escravidão, todas as pessoas esperavam que Jesus ia tratar o oficial como? Ia brigar
brigar com ele, ia começar a rebelião, ia começar o fim da escravidão, ele ia dar um soco de direita, quem sabe no oficial, ele ia acabar com as tropas dos romanos, ele ia até Roma e ia acabar a escravidão. Todos os judeus esperavam por esse libertador como Moisés. Jesus era essa pessoa. Jesus estava ali. O oficial de Roma estava ali. Jesus ia começar a revolução social e acabar com a escravidão. Jesus, agora é a nossa hora. Vai lá, Jesus, acaba com esse oficial. O que é que Jesus faz? Vem cá, oficial. Posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Você tem um problema na sua família? Posso orar com você? Ou ele pede para Jesus orar? Irmãos, o que Jesus me mostra ou nos mostra nessa passagem é que falar que Jesus me ama é simples. Falar que Jesus ama quem está aqui nessa comunidade, ou você falar que Jesus ama quem está ao seu lado, é simples. Agora, falar que Jesus ama o seu inimigo não é simples. Jesus está nos ensinando a amar e a respeitar aqueles que nós não respeitamos. Como é difícil para nós nos dias de hoje amar as pessoas que nos perseguem. Jesus ensina isso nessa passagem. As pessoas queriam justiça, liberdade, a minha vontade, eu quero isso. Jesus vai lá e cumpre. Jesus fala, não é assim. Nós temos que amar os nossos inimigos. É para isso que eu vim, e essa é a face de Deus. E se eu quero me relacionar com esse Deus, eu preciso ajustar o meu binóculo para olhar como Jesus e amar aqueles que estão nos perseguindo. Jesus nos ensina a amar aqueles que nos perseguem. Jesus nos ensina a passar no meio de Samaria. Jesus nos ensina mais uma coisa. Versículo de número 48. Que eu preguei na quarta-feira, João 4, 48. Então Jesus lhes disse, se não vistes mais milagres, vocês não creem. Esse versículo ele é fantástico. Na tradução da Bíblia, A Mensagem, de Eugene Peterson, ele fala, vocês simplesmente não vão crer se eu não fizer milagres. O que mais eu tenho que fazer para vocês? Lembra quando eu estava em Jerusalém? Que eu fiz um monte de cura, que eu fiz um monte de milagres. Será que eu preciso fazer mais coisas para vocês crerem? Simplesmente Jesus falou assim, tá bom, vai lá, centurião. Vai lá, oficial do rei, seu filho está curado. E quando eu leio nesse contexto, me parece que Jesus faz um milagre meio sem vontade. Porque ele pensa assim, vocês estão se relacionando comigo só por aquilo que eu faço por vocês? Porque se tem milagre, vocês estão felizes. Se não tem milagres, vocês estão tristes. Vocês precisam de milagre para crer? Se vocês não creem, não tem milagres. E não só o povo dessa realidade, mas nós hoje em 2016, vivemos relacionamentos baseados nisso. Muitas vezes, se Jesus está fazendo para nós, está ótimo. Mas se Jesus não está fazendo, cadê Jesus? Porque nós muitas vezes baseamos relacionamentos humanos naquilo que as pessoas nos oferecem. Se a pessoa tem me dado algo, ela é uma pessoa legal. Mas se a pessoa não tem me dado algo, para que eu vou me relacionar com ela? E nós estabelecemos casamentos, trabalho, relacionamentos financeiros principalmente, e muitas vezes relacionamos com Deus dessa maneira. Que se Deus está fazendo milagres, eu quero. Mas se não está fazendo milagre, eu vou mais ou menos para cumprir uma tarefa ali. Porque nós estruturamos a nossa relação com Deus da mesma maneira como nós estruturamos outros relacionamentos. Se Deus está fazendo, legal. Se Deus não está fazendo, acho que eu não preciso ir na igreja. Porque o que faz a diferença realmente, o que é? É o milagre. Sabe quem fala isso? Um profeta chamado Abacuque. Abacuque fala isso. No capítulo 1 e 2 de Abacuque, ele diz assim, até quando, Senhor, eu vou clamar e você não vai me escutar? Um profeta. Olha como isso é profundo. Um profeta sentiu isso. Até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não vai me dar? Porque a minha relação com o Senhor é uma relação assim. Se o Senhor me dá, tá bom. Se não dá, não tá bom. E quando vem o dia escuro, o que acontece? Não vem, não vem, não vem, não vem. Até quando o Senhor vai ficar dessa maneira?
Até quando o Senhor vai agir assim nessa relação? Está na hora do Senhor agir, não está, Deus? Chegou a hora do Senhor fazer. Mas quando a convicção do Espírito Santo entra dentro de Abacuque, e essa relação de receber ou não receber, ela é transformada dentro de Abacuque, vem aquele versículo que todos nós conhecemos, que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja os frutos na videira, toda a vida eu me alegrarei no Senhor. O que Deus está falando através desses versículos é: em que você está se baseando no relacionamento com Ele? É naquilo que Ele te dá ou naquilo que Ele é? Irmãos, transformar Jesus num milagreiro, em alguém que só faz milagres, é você pegar um Jesus que não tem tamanho e botar ele dentro de uma caixinha. Jesus, faz o meu milagre, vamos lá. Esfrego a minha lâmpada, a minha caixinha, sai Jesus, puf. Milagre 1, Jesus, eu quero isso. Milagre 2, Jesus, eu quero isso. Milagre 3, Jesus faz milagres. Isso não quer dizer que Jesus não faz milagres. Jesus fez, Jesus faz e Jesus fará milagres. Agora o que nós fazemos é transformar esse Salvador do mundo, esse Jesus que veio para transformar a humanidade, em um milagreiro. Porque nós nos relacionamos baseado naquilo que Ele faz, não aquilo que Ele é. Sabe outra coisa que nós temos que ajustar com Jesus também? Capítulo de número 5, verso de número 8. Jesus disse a quem? Disse àquele homem que estava no tanque de Betesda há 38 anos e ele não conseguia andar. Jesus disse àquele homem que estava ali naquele tanque esperando o milagre: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar o seu leito. Eles responderam: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia dizer quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver uma grande multidão. Versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha havido curado. E por essa causa, os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Irmãos, Jesus estava voltando de novo de Caná para Jerusalém, para ir na festa dos tabernáculos. Está chegando em Jerusalém, na porta das ovelhas. Havia ali um tanque, que segundo a lenda, um anjo descia de tempos em tempos. E quando o anjo entrava nas águas desse tanque, que se chamava o tanque de Betesda, e mexia as águas, a primeira pessoa que entrasse nesse tanque era curada. Mas havia um paralítico que há 38 anos estava na beira do tanque e não conseguia entrar nesse tanque. Ele não era curado. Jesus viu aquele homem e o homem falou para ele: eu não consigo entrar na água porque alguém entra antes do que eu. Jesus falou assim: faz o seguinte, pega o seu leito e anda, você está curado. E aquele homem, ele levantou, foi curado milagrosamente por Jesus. Ele pegou aquela maca, o leito dele, e começou a entrar em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, era um sábado. E a lei dizia: não podia fazer nada no sábado. O sábado era o dia do Senhor. Quando os fariseus, quando os judeus, veem aquele homem entrando com um leito, com uma maca debaixo do braço, no sábado, ele diz assim: o que você está fazendo com esse leito debaixo do braço? Você não pode andar por aí com o leito, porque é sábado. Sábado você não pode fazer nada. Você não pode nem andar com esse leito debaixo do braço. Ele fala assim: um homem me curou. E eles falam assim: mas como assim alguém curou você no sábado? Então não é um problema, são dois problemas. Tem alguém que está trabalhando no sábado, e isso, conforme a lei, não pode ser feito. E os
Os fariseus, eles chegam e falam assim: nós precisamos matar esse homem, versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque Jesus estava indo contra a religião. Versículo 17, Jesus chega e fala assim: o meu pai trabalha e eu trabalho também. O pessoal que já estava bravo com ele ficou mais bravo ainda, porque Jesus chama Deus de pai. E eles falam: isso é uma blasfêmia, nós precisamos matar esse homem. Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu vejo que os judeus, eles queriam Jesus que ele cumprisse todo o ritualismo da época. Eles esperavam que Jesus não trabalhasse no sábado. Eles esperavam que Jesus fizesse exatamente, cumprisse a lei. Mas Jesus, ele não vivia para cumprir a lei. Jesus vivia para cumprir a lei, mas para cumprir prioritariamente aquilo que Deus tinha mandado ele para fazer, para cumprir a sua missão. Hoje nós vivemos, muitas vezes, para cumprir uma lei. Nós estamos como esses judeus que estamos buscando ser religiosos. E não é isso que Deus espera de nós. Deus não espera de nós pessoas religiosas. Deus espera que nós estejamos cumprindo a missão que Ele deu para cada um de nós. Deus não espera que você se relacione com Ele apenas dentro desse tempo, apenas no domingo, apenas através de uma pessoa, ou da maneira como nós fazemos em todos os domingos. Não é isso que Ele espera na vida de cada um de nós. Ele espera que cada um de nós cumpra o projeto de vida que Ele estabeleceu para nós. Ele não espera que você cumpra regras. Ele espera que você faça o seu papel na humanidade. E eu queria concluir esse sermão dizendo o quê? Que para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos alinhar as expectativas das nossas vidas. Primeiro fato: Jesus não julgava as pessoas. Que nós possamos aprender a não julgar as pessoas e passar no meio dos samaritanos, sem viver uma vida de acusação. Você merece, você isso e você aquilo. A segunda expectativa que nós temos que alinhar é que Jesus, Ele ama até os nossos inimigos. Que nós possamos amar, aprender a amar aqueles que muitas vezes nos perseguem. Terceira expectativa: Jesus, Ele não se relacionava com os outros por interesse. E Deus não espera que nós nos relacionemos com Ele por interesse. Eu vou na igreja porque lá eu vou receber. Você pode receber. Deus pode fazer milagre. Se a motivação que Deus espera dos nossos corações, ela é que nós nos relacionamos com Ele a partir daquilo que Ele é, não a partir daquilo que Ele nos proporciona. A Bíblia fala que se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas nos são acrescentadas. Nós passamos a nossa vida correndo atrás das coisas que nos serão acrescentadas, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Não somos nós que corremos atrás dos sinais, dos milagres. Quando nós nos relacionamos com Deus a partir daquilo que Ele é, os milagres vão começar a correr atrás da sua vida. Os milagres vão começar a correr atrás das nossas vidas. E a quarta expectativa que nós temos que ajustar nas nossas vidas é que Jesus, Ele não cumpre o papel de um religioso. Jesus, Ele cumpre o seu chamado. Que nós possamos estabelecer um relacionamento com Deus, que nós possamos conhecer um pouco mais o Deus que nós nos relacionamos, para que nós possamos viver uma vida mais parecida com aquilo que Ele espera das nossas vidas. Homens e mulheres que não julgam, ou que estão se policiando para julgar menos. Homens e mulheres que estão buscando amar muito mais os nossos inimigos. Homens e mulheres que estão vivendo um relacionamento com Deus, não baseado apenas naquilo que Ele faz, mas naquilo que Ele é. E homens e mulheres que não vivem uma vida de religião, de repetição, mas homens e mulheres que vivem para cumprir o papel
que Deus espera de nós nos dias de hoje. Para que você e eu nós possamos chegar no último dia e dizer: Deus, valeu a pena. O papel que o Senhor deu para que eu cumprisse, está aqui. Eu fiz o meu papel. Eu completei a minha carreira. Eu terminei a minha corrida. Eu guardei a fé. O que Paulo diz: desde agora está prometida a coroa da vida. Não apenas para mim, mas para todos aqueles que guardaram a sua vida. Que Deus nos ajude a ser esses homens mais parecidos com aquilo que Jesus veio nos mostrar. Deus, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. O Deus, o Senhor sabe da nossa limitação. O Senhor sabe, Pai, o Deus, da maneira como nós aprendemos a nos relacionar com o Senhor. Que nós possamos, Deus, ter as nossas vidas transformadas. Transformadas pela Tua palavra, Senhor. Que as nossas vidas, Pai, atinjam mais a expectativa daquilo que o Senhor espera de nós. Deus, nos ajuda a ser pessoas que julgam menos, Senhor. Ou que julgam menos. Homens e mulheres, ó Deus, que não estão mais apontando o dedo para dizer você isso ou você aquilo, mas homens e mulheres que sabem amar o próximo, Deus, que sabem viver sem julgar, mas em corrigir em amor as pessoas com as quais nós convivemos. Nos ajuda a amar mais aquelas pessoas, Deus, que muitas vezes nos perseguem, que querem, Deus, nos prejudicar, essas pessoas que estão, ó Deus, ao nosso lado, ao nosso redor, ao nosso derredor, que querem o mal. Deus, nos ajuda a amar essas pessoas. E para isso nós precisamos do Teu Espírito Santo. Deus, que o Teu Espírito Santo nos capacite ao amor, Senhor. O amor que vem do Senhor. Pai, que nós possamos nos relacionar contigo, não através de uma relação de interesses, por aquilo que o Senhor pode nos dar, Senhor. Mas uma relação, ó Deus, de amor, ó Deus, onde nós enxergamos aquilo que o Senhor é. E o Senhor é o Salvador do mundo. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é aquele que está sentado no trono. O Senhor é aquele que foi crucificado, aquele que desceu ao inferno, aquele que tomou a chave das mãos do diabo, aquele que ressuscitou, aquele que vive e vive eternamente. O Senhor é o Filho, o Senhor é o Pai, o Senhor é o Espírito. O Senhor é a pedra angular, Senhor. O Senhor é a esperança de Israel. O Senhor é a porta. O Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. O Senhor é a vida. Que nós não transformemos o Senhor num milagreiro, mas o Deus que nos ama e que pode fazer os milagres que nós esperamos. Mas nós não depositamos todas as nossas esperanças nos milagres. Nós depositamos as nossas esperanças no Senhor. Nós confiamos e esperamos apenas no Senhor. Ó Deus, nós queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e que as outras coisas desse mundo nos sejam acrescentadas. Nos ensina esse estilo de vida, Senhor, de Abacuque, que aprendeu que ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja os frutos na videira, todavia nós esperamos no Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, eles receberão. Deus, nós estamos esperando no Senhor, Pai. Nós colocamos a nossa esperança, o nosso coração no Senhor. E se o Senhor quiser nos dar aquilo que o nosso coração tanto necessita, Pai, nós queremos, Pai. Mas não nos deixa, Pai, homens e mulheres que se relacionam com o Senhor a partir daquilo que o Senhor nos dá, Pai. Nos ajuda, Pai, a nos relacionar com o Senhor, longe desse conceito de religião, muito longe, Pai. Nós não queremos ser como os fariseus, como os sacerdotes daquela época, que esperavam que não podiam fazer no sábado, tinha que se cumprir muitas regras. Deus, nós queremos ter um relacionamento autêntico com o Senhor, não baseado numa religião, mas num propósito de vida que o Senhor deu para cada um de nós que está aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo guarde essa semente no nosso coração, que transforme os nossos hábitos, Pai, a partir de hoje, a partir de agora, Pai, que nós possamos sair daqui e nos relacionarmos melhor com as pessoas no trânsito, que nós possamos nos relacionar melhor com as pessoas na nossa casa, que a começar de mim, Senhor, nós possamos nos relacionar melhor com todas as pessoas que nós convivemos. Como nós somos pessoas difíceis de se relacionar, Senhor. Nos ensina a ser pessoas fáceis, assim como muitas vezes ou todas as vezes o Senhor era, Pai. Uma pessoa amável, uma pessoa que recebia, Senhor.
Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas amáveis no nosso emprego, que sabe se relacionar com o outro, na limitação do outro, que não julga, que não coloca uma mão pesada, mas que ama e perdoa, Senhor. Que nós não estejamos julgando os políticos do nosso país, Pai. Deus, como é fácil julgar aqueles que estão lá em cima, Pai, mas como é difícil estar na pele deles, Senhor. Que nós saibamos amar, respeitar os políticos, os nossos cônjuges, os nossos chefes, nós saibamos nos amar, Deus, os nossos vizinhos, ó Deus, todas as pessoas com as quais nós convivemos, porque isso é ter um relacionamento com o Senhor, isso é ser parecido com a face que Jesus veio mostrar do Senhor. Nos ajuda a ser pessoas que perdoam, Senhor. Nos ajuda, Pai. Deus, o Senhor nos ordena a perdoar, Senhor. E perdão não é um sentimento, é uma atitude, Pai. Que, Deus, nós desenvolvamos, Deus, essa expectativa que o Senhor espera de nós, de amar o nosso próximo, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ajuda a sermos pessoas melhores, mais próximos daquilo que o Senhor espera das nossas vidas. Em nome de Jesus.